violão, e aí, porém, sabia 3 notas musicais. E o Senhor Jesus Cristo, após os usos das drogas, da maconha, à madrugada, eu tocava aquelas 3 notas, e o Senhor Jesus Cristo me dava, né, que a palavra do Senhor diz que o Senhor não habita em templos, né, em corpo, em pecado, mas o Espírito Santo me visitava mesmo em pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo me dava mensagens e vinha com lágrimas, vinha com melodia, vinha com letra, vinha completa, na verdade. Eu até me perguntava, quando eu começava a escrever as letras, né? E eu chorava, eu sentia algo diferente em mim. E eu perguntava por que isso está acontecendo, na verdade, porque eu nunca sentia aquilo, né? Então, o intuito maior, eu creio, que é em prol de almas, em prol de vidas, né? Porque eu tenho uma história, não por querer, talvez, me exaltar, não, jamais, mas o Senhor Jesus Cristo me deu louvores que tocam profundo de corações, e até pessoas que não me conheciam no passado, né? Eu vim de um mundo pecaminoso, que foi o mundo do rock e o mundo das drogas, né? Na verdade. Então, eu me aprofundei o máximo, assim, que eu perdi a memória em relação ao mundo espiritual, eu perdi os sonhos, eu perdi tudo na vida, na verdade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele me visitava, deixava recado, então, ele me dava melodias, porque ele sabia um propósito maior, né? Que hoje é de estar aqui, né? Louvando e exaltando o nome dele, porque ele é digno. E ele faz o que o homem jamais faz, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Toca mais um. Toca mais um pra gente ouvir. Mais um que você venha falar qual louvor, qual foi o motivo. Né? Eu quero louvar esse louvor que o Senhor me deu uns dias atrás, né? Fala muito sobre o contato de um drogado com pai e mãe, né? Inclusive é uma parte bíblica que tem, no livro de Efésios, eu não lembro o capítulo, mas o Senhor me deu e, sem dúvida, né, que na verdade hoje para mim já não serve tanto, mas o Senhor me deu, que é para alguns jovens que tem por aí, que às vezes maltratam os pais, né, desonram os pais, e temos que honrar, na verdade, né, que é bíblico, né? Honra o teu pai e tua mãe, que seus dias serão prolongados, né, e tu prosperarás. É um dos primeiros mandamentos com promessa. Então, o Senhor Jesus Cristo me deu, é muito forte, muito forte. Esse louvor é curto, mas o Senhor Jesus Cristo me confirmou de que é um louvor que vai a alguns corações. E creio que nessa manhã não vai ser diferente. Glória a Deus. Se eu pudesse a você explicar e também te fazer entender que na vida aqui tudo passa, haverá um fim que vai ver. Que dia eu era criança, habitava no lar dos meus pais. Hoje eles já não mais existem, partiram pra nunca mais. Esse é um grande recado que vou te fazer entender. Honra teu pai e tua mãe, seus dias na terra eu prolongarei. Se tu não honrar os teus pais, seus dias curtos serão. Mas se a eles honrar, seus dias na terra prolongarão. Esse é um grande recado e vou te fazer entender. Honra teu pai e tua mãe, seus dias na terra eu prolongarei. Se tu não honrar os teus pais, seus dias curtos serão. Mas se a eles honrar, seus dias na terra prolongarão.
fazer entender que na vida que tudo passa, haverá um fim, tu vai ver. Que dia eu era criança, habitava no lar dos meus pais. Hoje eles já não mais existem, partiram pra nunca mais. Esse é um grande recado e vou te fazer entender. Honra teu pai e tua mãe, seus dias na terra eu prolongarei. Se tu não honrar os teus pais, seus dias curtos serão. Mas se a eles honrar, seus dias na terra prolongarão. Esse é um grande recado e vou te fazer entender. Honra teu pai e tua mãe, seus dias na terra eu prolongarei. Se tu não honrar os teus pais, seus dias curtos serão. Mas se a eles honrar, seus dias na terra prolongarão. Aí, Jaime Leão, na programação da Antena FM, você não tinha honrado, né? Não, na verdade, No início. desonrei. Tem um testemunho muito forte em relação à vida dos meus pais, com a vida a qual eu vivi no passado das drogas, né? Eu lembro que eu saía de casa e os meus pais ficavam preocupados comigo. E eu lembro que um dia eu fui a uma festa de vaqueiro. Na verdade, eu já estava deixando alguns tipos de droga, né? Eu só fumava maconha, tinha largado o alcoolismo, largado a cocaína, o crack. E o Senhor Jesus Cristo permitiu que eu fosse até uma festa de vaqueiro. Quando cheguei na festa, na verdade, eu senti algo diferente na festa. Eu fui sozinho e eu comecei a contemplar a festa, a olhar a festa e eu senti algo diferente em mim. Eu comecei a sentir uma alegria dentro de mim e o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, me deu um recado lá. E depois de pintar no coração de Jesus. E aí falou ao meu coração: volta, esse lugar não te pertence. Porém, tinha muito tempo que eu não frequentava uma igreja, não visitava uma igreja. E eu voltei, isso eram umas 4 horas da tarde, quando cheguei em Bom Fim de Pirá, logo no início do povoado, a Assembleia de Deus, eu entrei, assisti o culto e eu lembro que, na verdade, o culto foi forte, mas realmente eu não senti nada no culto, né? E aí eu saí, quando fui para a fazenda, que é a 3 km do Bom Fim, eu senti algo diferente. Quando eu cheguei no escuro dos 3 quilômetros, eu comecei a sentir algo diferente. Eu andava de moto e eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falava algo para mim. Aí minha mãe estava internada em Salvador, uma cirurgia, e meu pai só em casa. E por segurança tinha uma porta com 2 partes e tinha um ferrolho, uma tramela. A tramela eu conseguia tirar com um palito e abrir. E meu pai nesse dia ele ferrou a porta. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha uma calçada com 3 degraus e eu pisei o pé no primeiro degrau da escada e o Espírito Santo falava no meu coração: hoje, tu vai chamar o teu pai e tu vai dizer para ele que tua vida está mudando, que Deus está transformando a tua vida. Aí eu senti algo muito forte, queimava o meu corpo, como que nunca tinha sentido aquilo antes, né? E quando eu fui para a tramela, eu coloquei o palitinho para abrir a tramela não conseguiu abrir. Meu pai estava só, então eu tinha que chamar. Então, tudo foi um trabalhar de Deus, né? E aí eu voltei para uma outra porta, chamei meu pai já sem voz, chorando, né? E uma voz também maligna dizia: não fala. Mas Deus falava bem mais forte, né? Até porque Ele é soberano, é altíssimo. Então, o Senhor Jesus Cristo falava no meu coração: hoje tu chama teu pai e quando ele abrir a porta, tu vai dizer que nunca mais tu vai dar trabalho a ele como tu deu. E assim eu chamei, mas já sem voz, meu pai ouviu, abriu a porta. Ele não entendia o porquê, nem ouviu, nem viu que eu estava chorando, né? Quando abriu a porta, me viu chorando. Quando eu falei: pai, a partir de hoje eu não vou te dar mais trabalho como eu te dei. A minha vida está mudando. Então eu comecei a chorar, mais do que já estava chorando ele. Meu pai, sem entender, ele foi para o quarto. Eu fui para a cozinha tentar comer, na verdade não consegui comer, né?
Aí fui ao quarto, nesse tempo, antes desse dia, tinha mais de 3 anos que eu fui inimigo do meu pai. O diabo colocou em meu coração para me odiar. Uma das pessoas que mais odiei na terra foi o meu pai. Durante 3 anos eu tinha ódio. Meu pai na sala, eu na cozinha, meu pai na cozinha, eu na sala. Eu não conseguia olhar os olhos do meu pai, né? Minha mãe já não tinha essa ira toda maligna, né? Mas em meu pai, o diabo colocou. Então, essa foi uma das grandes oportunidades que o Senhor me deu. Meu pai hoje não se encontra mais na terra, mas pedi perdão para ele, para minha mãe. E isso foi um dos maiores presentes, né? Que maltratei muito em palavras, machuquei muito. Até uma palavra que lembro que eu dizia para o meu pai, que de velho só presta um aposento, né? E meu pai chorava por medo, não falava nada. Aí então isso, até hoje eu lembro, eu choro, eu sinto a presença de Deus através disso, porque o Senhor Jesus Cristo faz coisas que a gente jamais imagina, né? Mas o Senhor Jesus Cristo me deu essa grande oportunidade de pedir perdão para eles e hoje estou aqui, né? Com o coração livre, eu sou livre, né? Em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos tocar mais outro. Inclusive essa canção que vou louvar agora, né? Eu fiz há um tempo atrás, meu pai ainda era vivo, na verdade. Muito forte, me lembro muito, né, dos conselhos do meu pai, porque queria ter hoje meus pais, né? Mas o Senhor Jesus Cristo permitiu que ele fosse, então louvado seja Deus. Foi numa tarde de domingo, no banco da fazenda do meu querido pai eu sentei. Levei os meus pensamentos além do limite, ao meu passado negro voltei. Aí foi que eu vi a verdade de quanto trabalho meu pai naquela vida te dei. Deixei de servir a quem tanto me ama pra servir a quem só queria me destruir. Mas Deus com seu braço forte me livrou da morte, me fez renascer. Hoje longe do pecado, longe da perdição, Deus abriu os meus olhos, me fez enxergar salvação. Antes eu não via nada, nesse mundo de pura miséria tudo era normal. Eu era um cego e perdido, e ainda achando que nesse mundo era o tal. Fui enganado pela vaidade de falsos caminhos que nesse mundo me fez sofrer. Mas Deus com seu braço forte me livrou da morte, me fez renascer. Hoje longe do pecado, longe da perdição, Deus abriu os meus olhos, me fez enxergar salvação. Hoje longe do pecado, longe da perdição, Deus abriu os meus olhos, me fez enxergar salvação. Aí, Jaime Leão, aqui na programação da Antena FM, programa Boas Novas. Seus louvores falam muito de arrependimento. Uns louvores que eu já tenho escutado há um bom tempo aqui na programação. E fala muito sobre família, né? Sobre família, do que Deus o abençoa, né? E um filho rebelde, um filho pródigo, né? Que volta.
Você fala também nessa canção do seu passado. Quem foi Jaime Leão no passado? Na verdade, Jaime Leão no passado foi um menino assim, criado com pais, né? Pais obedientes, pais honestos e em meio às vaidades do mundo, né? Eu sempre gostei de música, as pessoas até diziam, você pode ser um músico no futuro, né? Então, eu gostava sempre de música. Então, porém, ao me perder no mundo das drogas, que o mal, ele tem uma certa estratégia, né? De cada um levar através como que eu posso dizer, de uma armadilha, né? Então, a armadilha para que o diabo me levasse às drogas foi o mundo da própria música, né? Que é o rock and roll, o heavy metal, o black, né? Que algumas pessoas na Bahia não conhecem, né? Conhecem como rock and roll. Então, eu sempre gostei de músicas como de Raul Seixas, né? Ele cantou muito, mas simplesmente ele levava uma juventude a se perder, né? É uma apologia ao mundo das drogas, né? Então, eu me perdi através das músicas, né, diabólicas, como de Raul Seixas e outras bandas americanas. Então, eu me aprofundei ao ponto de chegar a começar a sentir o desejo de tatuagens, né, que simplesmente é um corpo, mas você acaba se levando, né. Eu lembro que conheci um rapaz em São Paulo, ele tinha uma tatuagem, aí eu senti o desejo de começar a tatuar, tatuei algumas pequenas tatuagens, e depois eu fui a começar a tatuar diversos tipos de tatuagem, como de formatos, né, na verdade, de demônios, até o próprio número da besta, de 666, que eu tatuei nas costas, bem grande, dentro de uma cruz, né? É um grande testemunho também da parte do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo fez, né? Algumas pessoas até diziam, você já é de Satanás, na verdade, você já tem o número da besta, né? E aquilo eu acabava sofrendo depois, na ausência da pessoa. Eu pensava, na verdade, como que isso vai mudar a minha história? Como que isso vai ser que eu posso mudar a minha história e ficar com isso nas costas, né? Mas hoje eu não tenho o pressentimento de culpa, de nada, porque o Senhor Jesus Cristo perdoa, na verdade, né? Ele é amoroso, ele como fala, misericordioso, né? Então, isso foi uma oportunidade que o Senhor me deu. No mundo perdido, foi uma das piores coisas, foi maltratar a minha própria família, como você falou, que os meus louvores falaram sobre muito família, né, na verdade. Então, quando você vai para o fundo do poço ou vai para as drogas, uma das primeiras coisas, principais coisas que o diabo coloca na mente de um usuário de droga é que abandone a família, abandone quem te ama, porque a família é a raiz do tronco, é ela que sustenta você, né? É quem vai atrás do fracasso, é quem busca. Então, o diabo ele tem essa estratégia de colocar você contra a sua família, né? Então, foi uma das piores coisas, foi eu me afastar da minha família, né? Que hoje eu amo muito, né? E tem me ajudado muito também em todas as áreas, palavras, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Eu sempre digo que é uma grande oportunidade que o Senhor vai me dar, me alegra muito, viu, meu querido irmão Guarda, sorridente, e Deus possa te abençoar também sempre, viu? Vamos tocar mais um? Tem mais um aí, né? E depois você vem com mais algum testemunho aí. Mente vazia, coração cansado, te procurei. Noites perdidas pelo mundo afora, tudo por nada. Como é triste ver você chorar, como chorei. Como é triste ver você sofrer, como sofri. Se eu pudesse, eu colocaria em você agora. O que eu sinto de Deus é poder, que vem da glória. O mundo lá fora é triste, já passei por isso, eu posso falar. Só Deus me livrou da morte, me fez bem mais forte, hoje eu posso cantar.
Foram dias perdidos na terra, passei. Pra Deus que merece tudo, nada eu fiz. Foram dias perdidos na terra, passei. Pra Deus que merece tudo, nada eu fiz. Como é triste ver você chorar, como chorei. Como é triste ver você sofrer, como sofri. Se eu pudesse, eu colocaria em você agora. O que eu sinto de Deus é poder, sei que vem da glória. Eu olho em você, vejo o meu passado triste, como dói. Foram dias perdidos na terra, passei. Pra Deus que merece tudo, nada eu fiz. Como é triste ver você chorar, como chorei. Como é triste ver você sofrer, como sofri. Essa a gente toca também aqui, né, na programação da Antena FM. Morte. Livrou da morte. Esse detalhe aí, explica pra gente, Jaime. Que seus louvores todo, pelo que você já tem me fala, são todos testemunhos, né, do que Deus tem passado para você escrever. Agora, o difícil não é escrever, é a melodia de encaixar todo testemunho, né, do que é passado dentro do louvor. É um ministério lindo, né? Eu gosto muito da música. Já tenho uns 18 anos que eu lido com música e é difícil se encaixar todo um testemunho de vida dentro do louvor com uma melodia tão bonita, né, qual Deus tem te dado. Morte. Livrou da morte. Livrou da morte. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele permitiu que acontecessem algumas coisas na minha vida, até eu ficava preocupado, às vezes eu achava que podia acontecer algo diferente e até me causar morte, né? Mas, como aconteceu coisas incríveis na minha vida, né? Coisas terríveis também em relação a essa parte da morte. Como eu bebia muito e aí usava drogas, né? Como cocaína e eu bebia bebidas fortes, como conhaque e as outras bebidas, né? Então, eu tive algumas, de início, overdoses, né? De convulsões, e eu cheguei ao ponto de ficar 2 dias desacordado, me deram como um morto, na verdade. Foi até no povoado de Bonfim, onde eu fui criado ali próximo, né? Então, as pessoas diziam, esse já foi, agora dessa vez não volta mais vivo, né? Eu lembro que minha irmã, Cecília, ela colocou o dedo na boca para me puxar a língua, né? E eu apertei tanta força que ficou uma marca gigante no dedo dela, bem forte, né? Então eu tive isso, né? E outras vezes em São Paulo também, que nunca fui aquele cara de provocar briga, mas acaba você frequentando uns lugares que acaba você até encontrando, na verdade. Não que eu fui o bonitinho que não provocava, né? Então aconteceu de algumas vezes tentarem me matar, já me espancaram, na verdade, né? Me espancaram, que eu até pensei em me espancar uma época tanto que eu pensei que esse maxilar, na verdade, meu maxilar tinha soltado dos ossos, né? Tinha descolado. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, isso nada aconteceu. Então, foi coisas incríveis que aconteceram, e fora os outros perigos, né? Porque às vezes a gente fala, Jesus nos livrou da morte, coisas que a gente vê, né? E quantas vezes a gente não viu e Deus o livrou da morte, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Eu sempre, quando vou orar, eu lembro de coisas que passei terrível. E o Senhor Jesus Cristo, Ele me leva ao passado, né? Não para me sofrer, mas Ele faz me lembrar, né? Como fez com Davi, né? Aí então Ele me leva para me lembrar e valorizar as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Na verdade, essa questão da morte foi uma das coisas que aconteceu diversas vezes,
Mas como o Senhor Jesus Cristo me guardou, eu lembro que depois de um certo tempo, já no meu segundo trabalho, eu lembro que quando eu me perdi, na verdade foi ali na cidade de Mauá, ABC Paulista, eu morei durante um tempo, e tinha uma avenida chamada Barão de Mauá, onde eu andava perdido, cego, sem sonhos, e eu lembro que o Senhor Jesus Cristo, após me libertar, me levou até lá, né? E eu fiquei em uma construção, uma obra grande, numa avenida bem grande, movimentada, e eu estava com uma mochila cheia de CD do meu segundo trabalho, e me bateu uma tristeza, umas 8 da noite, eu sentado sozinho naquela obra, no segundo andar, e eu lembro que Deus me levou ao meio tempo de eu pensar em desistir de pegar os meus CDs e doar, e sair doando, e falar assim, acabou tudo, eu não vou mais para frente. Aquela tristeza, sabe, que você fala assim, como que eu vou conseguir? E aí, ao mesmo tempo, você lembrava das coisas que Deus te prometeu, né, que me prometeu. Falei, como que isso vai acontecer, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, naquele momento difícil de querer desistir, eu lembro que o Senhor Jesus Cristo, através do louvor, o Senhor Jesus Cristo me deu uma mensagem, eu peguei o violão e falei, eu vou louvar. E aí o Senhor Jesus Cristo me fez lembrar e falava comigo. Quantas vezes tu passou aqui perdido, sem sonho, sem nada, sem um real no bolso, né? Sem alegria, porque na verdade não tinha alegria dentro de mim. Então o Senhor Jesus Cristo me levou, né? Aquilo. E Ele fez que eu pegasse o violão e ao mesmo tempo, acho que em questão de, não foi acho que meia hora, Deus me deu uma grande letra e uma grande melodia, um recado ao meu coração. Foi, na verdade, um recado ao meu coração. Eu quero louvar e compartilhar com cada ouvinte, né, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, sem dúvida alguma, é um recado também ao teu coração nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você soubesse o quanto tenho poder, se você soubesse o quanto amo você, se você soubesse o quanto tenho poder, se você soubesse o quanto amo você. Foi no deserto que te encontrei, nos piores dias da vida escutei, pelo meu nome tu vivia clamar. Os grandes da terra até te pisou, mas não sabiam que o teu Senhor em tua frente caminhava. Os grandes da terra até te pisou, mas não sabiam que o teu Senhor em tua frente caminhava. No que é meu ninguém pode tocar, assim como escolhi eu vou exaltar. Ninguém nessa terra pode pedir. Eu sou Jesus Cristo, eu tenho poder, assim como na terra te coloquei. Só no dia certo eu vou te tirar. Eu sou Jesus Cristo, eu tenho poder, assim como na terra te coloquei. Só no dia certo eu vou te tirar. Se você soubesse o quanto tem poder, se você soubesse o quanto amo você, se você soubesse o quanto tem poder, se você soubesse o quanto amo você. Eu também andei nessa terra, assim como você eu fui humilhado, sofri em uma cruz, morri por você, e de mentiroso eu fui chamado. É triste olhar pra esse mundo e ver
dizer que eu não existo, mas mesmo assim eu ainda te amo, e de você eu não desisto. Se você soubesse o quanto tenho poder, se você soubesse o quanto amo você. Tremendo. Glória a Deus. Essa é mais uma sua. Essa não está em CD, na verdade, gravado numa melodia que o Senhor me deu um tempo atrás, né? Tem um tempinho já, mas muito forte mesmo. Tremendo. Aí você está ouvindo nosso irmão Jaime Leão, do Bonfim de Ipirá, vai estar conosco lá no Malhador, hoje à noite, você do Malhador aí, que está ouvindo, né, o programa, pode ir lá que vai ser um pouquinho a mais, né? Um testemunho de Jaime Leão. Jaime Leão, quanto tempo já na igreja? Eu não sei exatamente, na verdade, o tempo, né? Mas isso já chega a quase 7 anos já, né? E congregado, batizado, né? O Senhor tem me sustentado em meio a tantas lutas, né? Às vezes até crítica, mas eu volto atrás e lembro de que quando eu vivia nas drogas, algumas pessoas, até essas pessoas que hoje criticam, nunca me levou, na verdade, uma palavra, certo? Que até o meu próprio pai, não por ter dinheiro, que não teve, na verdade, meu pai era um homem honesto, né? Mas pessoas nenhuma na Terra podia ter R$ 1 bilhão, não conseguia me tirar das drogas, né? E o Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive tem um tema, meu advogado não mente, né? Que um dos louvores que o Senhor me deu. O Senhor sem cobrar nada, né? Eu simplesmente escalei a minha fé em quem pode tudo, né? Então é o Senhor Jesus Cristo, ele não precisei agendar, eu não precisei pegar fila, né? Na angústia, na tristeza, eu clamava, meio no início não, mas no fim da minha caminhada no mundo das drogas, isso que veio, eu lembro que lá no livro de Mateus, se não me sai da memória, capítulo 5, né? Bem-aventurados que me buscam, né? Porque me alcançarão, bem-aventurados que choram, né? Porque serão consolados. Então, eu não chorei perante ao mundo, né? Eu chorei perante a Jesus. Eu falei, Senhor, se verdadeiramente dizem por aí que tu transforma, que tu liberta, me faz algo diferente. Eu não suporto mais viver nessa vida. Eu não suporto viver angustiado, não suporto mais viver triste, sem sono. E o Senhor Jesus Cristo falava no meu coração, calma, isso é só por um tempo. Eu vou te levantar e vou te honrar na terra, te dar a alegria que tu nunca teve. Louvado seja Deus. O que te levou a cair nas drogas? Qual foi o primeiro passo a chegar ao fundo do poço das drogas? No início, na verdade, nem parecia uma cegueira. Depois de um meio tempo, né? Eu fiquei quase 7 anos nas drogas. O início, na verdade, foi tipo a descoberta. Eu bebia pouco, eu não bebia, acho que talvez eu nem bebia assim como frequentar bar, tomava uma dose, saía do bar, né? Eu era limpo em relação a essa parte. Mas as drogas me levou a tal descoberta, né? E todo mundo fala de maconha, todo mundo fala de cocaína, de crack. O crack, na verdade, eu não tinha, eu nem sabia, né, na verdade, como que era o crack. Falava mais de cocaína e maconha. Então foi uma descoberta, né? Eu moro em São Paulo e perto de onde eu trabalhava tinha bocas de fumo, né? Então eu fui e busquei para me descobrir como que era. E acabou, tipo, o corpo, né? O nosso corpo, né? A mercê do pecado, acabou atraindo aquilo. Então fui me aprofundando, como gostava da música e a tal maconha, na verdade, né? Como muitos dizem, e na verdade ela traz uma fantasia enganosa, eu quero dizer que é enganosa, né? Uma fantasia de você se sentir bem, ouvir a música talvez falar ao profundo na tua mente. Então isso acabou me levando. Aí me aprofundei usando maconha e ouvindo músicas como os de Raul Seixas, de bandas americanas, né? Então isso me levou a aprofundar. Foi mesmo uma descoberta. Eu não tenho culpa que ninguém me levou, na verdade ninguém me levou, né? Foi uma descoberta. Eu quis descobrir e acabei me perdendo, né? Nem todas as vezes alguém te leva. É uma descoberta do próprio jovem, né? Na verdade, o jovem. Você fumava e o próprio Deus te dava
louvores, como você estava falando, você sentia a presença de Deus, fumando, e como é que isso? Porque eu tenho um testemunho de aquele do Raimundo, né? Rodolfo, né? Que viveu quase uma experiência dessa também. Ele foi curado de câncer. Ele fala muito direto. Porque tem pessoas aí que é chamado, é escolhido, já esteve dentro da igreja, está dentro da igreja e não conseguiu ainda se libertar. Qual o segredo para acontecer isso? O que você, qual foi o primeiro passo para que você saísse totalmente da droga e vivesse as promessas de Cristo? Para que as pessoas não fiquem tímidas, porque a gente sabe que há uma fraqueza. Mas assim como o Rodolfo lia a Bíblia, né, ele contando o seu testemunho, o que você encontrou? Qual foram os primeiros passos para que você se libertasse totalmente e servisse a Jesus? O primeiro passo, na verdade, é assim, quando você usa droga, e como eu bebia muito e acordava em calçadas, né? Como no povoado de Bonfim, ali de Pirá mesmo, eu acordava, eu me drogava, bebia muito e caía nas calçadas. Então, quando eu acordava das calçadas, isso já era 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, a fazenda do meu pai era 3 quilômetros, né? E para cortar a volta, na verdade, né? Diminuir a quantidade de caminho, eu ia por dentro das pastagens para cortar a volta, né? Então, um dos primeiros segredos, na verdade, foi a história em que eu começava na angústia, porque quando você está no meio de drogados e festas e sons, você não lembra de que depois vai vir a angústia. Porque todas as pessoas que usam droga, após separar de amigos, você vai viver uma angústia, principalmente a cocaína, né? É uma droga que traz tristeza após o uso. Quando você está na emoção dela, você vai viver uma coisa. E depois que você para deitar, que não consegue dormir, ela vai tirar o teu sono. Aí vai vir a tristeza. Então, no meio do caminho, eu sentava no meio da estrada, em meio a pastagens e em pedras, e eu começava a clamar, entendeu? Eu começava a falar com Cristo, sem um pouco conhecimento, sem muito conhecimento, na verdade, um pouco conhecimento. Lembro que minha irmã Safira, ela falava para mim, já me esquece de falar os teus problemas para o mundo. Começa na tua angústia, na tua tristeza, porque tu vive isso. Começa a falar com Cristo. Ele vai te ouvir. E ele vai ter o resultado para o teu problema. Então, assim, eu comecei a fazer. Eu falava, Jesus me liberta, Jesus me transforma, Jesus faz o que ninguém faz na minha vida. Então eu comecei, o principal segredo é você se humilhar perante a Cristo. Mas quando você fala, para muitos talvez que não conheçam, se humilhar, é como que você se humilhasse a Cristo de uma forma, se humilhar para o mundo. Mas se humilhar para Cristo é uma outra forma, né? Então eu comecei a me humilhar para Cristo e falar, Jesus Cristo me transforma, Jesus Cristo me liberta. Então veio a vir o desejo, como você falou que no fim da caminhada, quando eu estava numa construção morando sozinho, quase no fim da minha trajetória com as drogas, eu pegava o violão, eu fumava maconha, e eu pegava o violão e o Senhor Jesus Cristo ele me dava notas, letras e melodias, ainda lágrimas, alegria dentro de mim. Quando Deus me deu aquele louvor que eu fiz para minha mãe, eu perguntava para mim, Senhor, será que ninguém vai sentir o que eu estou sentindo? Será que alguém ouvir esse louvor não vai sentir o que eu estou sentindo, né? Então, eu lembro que depois eu tive alguns festivais, participei de alguns festivais, eu cantei, pessoas não suportavam. Então, é mais uma confirmação de que os meus louvores, os quais é uma ferramenta que o Senhor me deu, né? Não para mim, mas para que as pessoas ouvem, né? E aí vai sentir algo diferente, em prol de vidas, de alma. É uma das coisas que o Senhor tem colocado muito. Esse desejo no meu coração é de almas, né? E eu amo viajar, pode me mandar, Senhor, eu falo sempre para o Senhor Jesus Cristo, me leva para onde tu quer, não aonde eu quero ir, né? Que o Senhor, a Bíblia fala que o homem faz planos, né? Mas Deus é quem guia os passos, né? Então é melhor Deus nos guiar. E aí ele vai me levar onde ele quer. Louvado seja Deus. Para conseguir dinheiro, você tem uma parte também falando em dinheiro, conseguir dinheiro para usar drogas. É uma parte que você tinha me falado, é tremendo, né? Em São Paulo, que você usou muita droga lá. E o que é que chegava? Como é que conseguia? Porque
Mas você está chegando muito a falar com ele sobre droga. É porque eu tenho vários testemunhos de pessoas. Eu vim desse mundo também, né? Eu não usava, mas tinha os meios, né, de traficar para ganhar dinheiro. Então, eu sei que existe muitas pessoas que estão aí ocultando o uso, né? Eu não estou aqui falando, na verdade, para denigrir ninguém, e sim hoje para que haja uma libertação, porque tem um jeito, né, Jaime? Tem um jeito para se Tem sair da sim. droga. Só Jesus. Só Né? Jesus. Eu acho, assim, na verdade, uma casa de recuperação é bom, talvez vai cuidar, vai ter ensino bíblico, né? Vai ter uma certa regra, né? Mas eu ainda deixo de acreditar em muitas dessas coisas, porque, na verdade, eu não por me achar e falar assim, eu fiz isso sozinho, não. Na verdade, eu busquei no Senhor Jesus Cristo, eu não fiz sozinho. Se fosse sozinho, eu já estaria morto há muito tempo, né? Mas a principal libertação de um drogado, na verdade, é só o Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que o drogado não tem é uma alegria dentro de si. Ele não consegue sonhar. Quando ele está no profundo, ele não consegue sonhar. Talvez pessoas dizem assim, mas algumas pessoas usam droga e elas prosperam, ela tem uma família, mas aí acostumou com o natural. Se ela se entregar a Cristo, mesmo nas drogas, falar assim, eu vou me entregar a Cristo, vou deixar as drogas, ela está vivendo o natural. Poxa, eu tenho um carro, eu tenho minha família, meus filhos não adoecem, e talvez o pai, o líder da casa, usa droga. Mas ele nunca viveu um sobrenatural, você entendeu? Mas no dia que ele viveu um sobrenatural, ele viveu um natural. Se ele viveu um sobrenatural com Cristo, ele vai ver que tudo aquilo está amarrado ainda. Ele vai ver uma outra coisa. Né? Eu lembro que eu fiz o meu primeiro trabalho, a minha própria irmã Safira, mulher de fé, ela me ajudou muito, né? E ela dizia, faz 500 cópias. Mas dentro de mim algo queimava que ninguém sabia como que era. Ninguém via aquilo, né? Então eu falei, eu vou fazer 1000 cópias. 1000 cópias a 10 reais, se você fazer a matemática, vai dar 10 mil, né? Então eu fiz essa 1000 cópias, eu não imaginaria, mas dentro de mim queimava. Deus mandava que eu fizesse. Então, em 3 meses, eu vendi 1000 cópias. Em 3 meses, eu vendi 1000 cópias de CD. Eu fiquei devendo músico, eu fiquei devendo estúdio, né? Ali que é onde gravei em Monte Santo. Então, Deus fez que tudo acontecesse. Eu saía de casa, minha mãe, as pessoas vinham até minha mãe procurar e tinha 200 reais de CD vendido em casa. Aí eu te pergunto, quem fez isso? Né? Uma outra coisa que Deus fez na minha vida, que foi muito forte, meu pai ele não conseguia e nem poderia, eu que achava estranho, né? De me dar 50 reais para me pagar uma conta do mercado dele, porque eu desviava o dinheiro. E quando Deus me transformou, meu pai tinha uma moto verde, ele me vendeu a moto no valor de 2.600 fiado. Para quem nunca me deu 50 reais para pagar uma conta, Deus começou a trabalhar no coração do meu pai e me vendeu a moto no valor de 2.600 para me pagar em pedaços. Quando você puder, você paga. Ainda devendo, eu viajei com a própria moto para Monte Santo. Quando eu saio de casa, que coloco o capacete, meu pai me chama. Louvado seja Deus, eu nunca esqueci daquele dia. E aí meu pai fala assim, você já está me devendo? E começou já a sorrir para mim. Meu pai não sorria. De tristeza que vivia com a vida que eu vivia, né? Então ele olhou para mim, sorriu e falou assim, Jaime, você já está me devendo. Eu não sei se você está preparado para essa viagem, se seu dinheiro dá para a viagem, já devendo os 2.600, ele chegou para mim e falou assim, se precisar de 100, lhe dá não, mas lhe emprestar, eu ainda lhe empresto para a viagem, que pode que aconteça alguma coisa. E quando eu coloquei o capacete, o Senhor Jesus Cristo falou no meu coração, que eu fui abrir a cancela. Olha só o que eu estou fazendo na tua vida, né? Então Deus faz coisas que você só tem que ver, na verdade, para crer. Tem que ver para crer e saber verdadeiramente, viver Cristo para você saber, né? O que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Às vezes, por nossas fé, nós limita Cristo, né? Mas Deus é Deus tremendo, Deus é altíssimo. Ele faz o que é impossível aos olhos dos homens, mas o Senhor Jesus Cristo faz e fez. Vamos tocar mais uma e a gente ora para terminar.